Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal no programa Mitologar. Iniciamos na semana passada a mitologia japonesa e hoje nós vamos falar sobre Amaterasu. Bem, essa divindade Amaterasu, ela é a deusa do sol para os japoneses, uma das principais deidades da religião shintoísta. Conhecida como aquela que brilha no céu, seu nome completo é Amaterasu Omikami e significa grande deusa augusta que ilumina o céu. Não é por menos que ela é considerada também a deusa do universo. A deusa Amaterasu é filha do deus primordial supremo na mitologia japonesa, o deus Izanagi, ou seja, é uma divindade importante que faz parte da realeza divina. Aliás, o imperador japonês Naruhito clama ser descendente direto de Ama, como Amaterasu é carinhosamente chamada. Reverenciada pela religião shintoísta, Amaterasu, como deusa do sol, é responsável por iluminar o universo e garantir o calor para o cultivo de arroz nos enormes campos de produção do Japão. Por isso a deusa Amaterasu é vista como uma das criadoras do Japão, junto com seu poderoso pai e irmãos. De acordo com a mitologia shintoísta, ao lavar os seus olhos, o esquerdo, o deus Izanagi trouxe a vida à deusa Amaterasu. Já o seu irmão, Tsukuyomi, o deus da lua, nasceu da lavagem do olho direito. Ao lavar o nariz, nasceu o deus das tempestades do oceano Susano. Com isso, os irmãos ficaram conhecidos como Mihashira no Uso no Miko, que significa os três filhos nobres. Dessa maneira, para cada um foi atribuída uma responsabilidade na ilha. Amaterasu era encarregada de esquentar os campos com o sol. Tsukuyomi ficou com a tarefa de iluminar a noite com a lua e Susano, por sua vez, aos mares e as previsões das águas das chuvas. Como morada, a deusa Amaterasu escolheu viver dentro de uma gruta na companhia de suas criadas que passaram as noites tecendo um kimono na cor do dia seguinte. Pela manhã, a deusa do sol saía de sua gruta para trazer calor à terra com a luz solar. Dessa maneira, ela garantia a vida com o crescimento da vegetação nos arrozais. Os mitos das desavenças entre esses três nobres. Diferentemente da mitologia grega, o panteão shintoísta não está repleto de histórias de batalhas, vinganças, torturas, entre outras coisas, e contenda como os deuses gregos, vez por outra, se viam envolvidos. No entanto, a criação do Japão foi marcada pelos mitos das desavenças entre Amaterasu, nutria por seus irmãos. A deusa Amaterasu tinha o costume de cultivar lindas flores em um campo próximo à sua gruta, mas em um belo dia, Susano resolveu pregar uma peça em sua irmã, soprando os ventos fortes que levaram suas flores para o horizonte. Ao ver seu lindo jardim arruinado, Amaterasu foi tomada por uma tristeza tão profunda que decidiu se recolher em sua gruta fechada com uma rocha pesada. Como resultado dessa briga entre dois irmãos, o mundo foi invadido pela escuridão absoluta e pelo frio congelante dos invernos japoneses. Após meses sem sol, a terra estava doente e passando fome. Foi então que Omikami, o deus da inteligência, teve a grande ideia de se unir à deusa da dança e da alegria Uzumi para criar um plano de resgate do sol. Enquanto Uzumi dançava sensualmente ao redor da caverna de Amaterasu, Omikami posicionava espelhos que refletiam a dançarina através das frestas da entrada da gruta. Intrigada com a música e gargalhadas que vinham do lado de fora, Amaterasu não aguentou de tanta curiosidade e decidiu espiar a agitação.
Foi neste momento que os deuses conseguiram agarrá-la e trazê-la o brilho do sol novamente para os dias. Desse modo, a ordem no panteão shintoísta foi estabelecida e a harmonia entre a deusa Amaterasu e Suzano voltou a reinar nos céus japoneses. A deusa Amaterasu era responsável por suprir a luz necessária para a plantação de enormes campos de arroz. Porém, não conseguia tomar conta do dia e do cultivo de seus arrozais. Por isso, ela pediu à deusa dos alimentos, Ukimoshi, que fornecia sementes e adubos para os campos. Certo dia, a deusa do sol pediu a seu irmão Tsukuyomi que desse uma olhada em seus arrozais e verificasse se o Kumimoshi, o trabalho de Kumimoshi. Foi então que a deusa dos alimentos teve a infeliz ideia de preparar um banquete especial ao deus da lua, vomitando arroz cozido para simbolizar a felicidade em abundância, peixe e moluscos para simbolizar a sabedoria e abundância, algas que simbolizavam a alegria em abundância. Furioso e enojado com a surpresa de Ukumimoshi, Tsukuyomi decide se vingar matando a deusa que preparou a refeição. Porém, Amaterasu não gostou nada do ato do seu irmão e o julgou como um deus mau. Como consequência, a deusa do sol e o deus da lua ficaram para sempre separados. Neste momento nasceu a concepção de dia, quando Amaterasu reinava, e de noite, quando Tsukuyomi ocupava o seu lugar. Percebe-se que na mitologia shintoísta o sol é atribuído à mulher e a lua a um homem. Percebe-se também que o sagrado feminino está inserido em um cenário de criação como elemento que permite a vida, a fertilização e o cultivo de alimentos dentro da cultura japonesa. Não é à toa que Amaterasu representa um importante símbolo do culto sagrado às mulheres, que confiam no seu poderoso senso de justiça e equilibrado por sua bondade. Além disso, ela é invocada para que a luz solar aqueça os corações, ilumine caminhos e desobstrui a mente. Para cultuar Amaterasu não é preciso muito, uma vez que está presente nos céus, mesmo nos dias nublados. Porém, você pode saudá-la ao nascer do sol com a ajuda de um espelho, refletir sua luz dentro da sua casa para que ela seja energizada com sua força. Logo, nós observamos que Amaterasu ela está muito intimamente ligado na questão não somente da criação da vida através da força dos alimentos, do nascimento das plantas, mas também da força e da energia que essas plantas podem produzir como alimento. E isso reflete no poder da luz. Nós não conseguimos olhar para o sol muito tempo, porque o sol é forte, pode queimar a nossa retina, mas nós sentimos a potência do teu calor. Sobretudo no verão brasileiro, nós podemos sentir esse calor muito mais preponderante. Então este calor ele tem uma simbologia de força, de criação, de energizar coisas, objetos, pessoas para ser plenos de vida. Quando nós entendemos a plenitude de vida, ela é traduzida na mitologia como abundância. Então, todo tipo de abundância que nós podemos entender, desejar, compreender na nossa vida, nós temos que olhar para a natureza. Tudo que a natureza produz é em abundância. Talvez no mundo moderno, com a destruição em massa que nós estamos produzindo por conta da ganância desenfreada pelo culto ao Deus dinheiro, está nos deixando cegos para a maior de todas as verdades. Sem a natureza presente na nossa vida, não há vida. Se não há vida, porque não há alimento produzido pela natureza, nós morreremos. Nós somos considerados o topo do topo da cadeia alimentar, mas somos a espécie mais frágil dela. Nós estamos no topo por causa da nossa capacidade de pensar, como ser sensitivo, consciente de si, consciente das coisas.
de produzir, de fazer, de construir, de produzir coisas novas, mas ao mesmo tempo somos conscientes de destruição. E essa consciência de destruição e construção fez com que nós perdêssemos a ideia de que tudo que provém da nossa vida, que nós produzimos, ele sai do meio natural. Ele não sai do nada. Você não tem uma varinha mágica do Harry Potter que você diz um feitiço ou um contrafeitiço e surge alguma coisa do nada. Né? Eu não vou pegar uma cumbuquinha e gritar Aquamembe e vai sair água do nada. Não existe. O que existe a água na natureza, ela é produzida pelos aquíferos, por chuvas, pelos ciclos da natureza, pelos olhos d'água, pelas pequenas nascentes que vão dar origem aos rios, lagoas, lagos. Então nós temos que compreender que é o meio natural. E nós estamos esquecendo, por essa condição de acharmos o topo do topo do topo de todas as coisas, que nós estamos produzindo. Nós não estamos produzindo, nós estamos apenas replicando o que existe na natureza. São coisas bem diferentes. Para tanto, dentro dessa hierarquia social do mito, nós vamos entender que, primeira coisa, divindade imperial, a ligação direta entre Amaterasu e a família real japonesa, solidifica a autoridade divina que o imperador detém, legitimando seu domínio sobre o povo. Essa conexão mítica entre o imperador e a divindade reforçava a estrutura social hierárquica e a obediência ao poder estabelecido. Portanto, o Japão moderno já não tem essa configuração, obviamente, né? O imperador é um ser humano, mas nos primórdios do Império Japonês, nos primórdios do seu florescer, né? Dos seus legados, de seus reinados, de suas dinastias, o imperador era um ser divino. E essa divindade, ela é codificada como ordem, ordenamento de alguma coisa. E quanto ao papel da mulher nessa sociedade? Apesar de Amaterasu ser uma deusa bondosa, seu isolamento e a necessidade de ser persuadida para retornar à luz demonstra a complexidade do papel feminino na sociedade japonesa tradicional. A mulher, mesmo em posição de destaque divino, era frequentemente associada à esfera doméstica e emocional. Não mudou muito, né, no nosso mundo moderno. A ordem cósmica e social, o equilíbrio e a harmonia. A história de Amaterasu e seu retorno à caverna acaba representando a importância do equilíbrio, da harmonia da sociedade. A ausência da luz simboliza desordem, gera caos e sofrimento. A importância da natureza acaba personificando em Amaterasu uma força poderosa e sagrada. Esta relação harmoniosa com o ambiente natural era fundamental para a manutenção da ordem social. Não mudou isso no nosso mundo. No nosso mundo continua vigorando a mesma coisa. Tanto há ritos e cerimônias, existe uma coesão social nesses ritos e cerimônias, que se serve ao nome de Amaterasu, porque fortalece laços sociais e reforça a identidade e a cultura de um povo, de uma nação. A participação dos eventos religiosos promovia a coesão da comunidade e transmissão de valores. Nós estamos às vésperas de celebrar a festa da Rainha e Padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O culto religioso, essa veneração, remete toda uma cultura do Brasil. Quem que não tem dentro da sua casa uma veneração ou um respeito muito especial na personalidade de Maria? Aquela que disse sim para algo desconhecido. Deus, por mais que a sociedade judaica seguia, conhecia Deus, mas é algo desconhecido o que aconteceu na vida de Maria. Então se cerca-se de um culto, de uma identidade de pertencimento, uma identidade de confiança e uma identidade em que, através de uma personagem Maria, que nos ajuda como ser vivente, na escalonada da vida, na crença de que existe um Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo abençoa para o bem comum.
Então vocês começam a entender essa questão de o rito, a coesão social, independente se você seja cristão católico ou cristão protestante. A Maria do catolicismo é a Maria do mundo, a Maria Santíssima do mundo católico é a mesma Maria Santíssima do mundo protestante. O personagem é o mesmo, a mítica é a mesma. Portanto, a congregacionalização do mito da história de Maria na sociedade molda a vida. No caso de Amaterasu, ela molda a sociedade japonesa até os dias de hoje. Quanto à questão do poder, né? As práticas religiosas que estão relacionadas a Amaterasu legitimam o poder político e religioso considerando o domínio de uma elite, no caso da pessoa do imperador. E quanto à evolução deste mito? Ao longo da história, a Amaterasu ela vai se reinterpretando, se readaptando, se reaprendendo, se reatendendo às necessidades do povo japonês em diferentes épocas. Essa flexibilidade permite que o mito continue sendo relevante, importante e indispensável no mundo japonês, seja no hoje, no ontem ou no amanhã. A Amaterasu ela acaba sendo um símbolo nacional para o Japão. Por quê? Porque o sol representa a origem divina do povo japonês e a união de seus ancestrais. Por isso que é chamado da Terra do Sol Nascente. Por isso que o Japão é uma bandeira branca com uma bola vermelha, né? Amaterasu. Vocês conseguem compreender então, gente, que tudo para o japonês tem um símbolo. O shintoísmo ele é carregado de uma simbologia de prática de vida. A religião ela é uma prática de vida, diferente de nós que a religião é algo meio que etéreo, meio que está na esfera da religiosidade, da mentalidade, lá ela é uma prática de vida encarnada. É o respirar, é o comer, é o andar, é o falar, é o vestir, é o trabalhar, é o sucesso, é o insucesso, é o fracasso, é a vitória. Portanto, ela ultrapassa a identidade religiosa e ela vem e se personifica no dia a dia de cada pessoa. Psicologicamente, o mito de Amaterasu vem logo de cara sobre a questão de luz e sombra. Essa luz e sombra de Amaterasu representa, é claro, criação, vida e tudo que é bom, que é positivo, luz. Ela representa também o ego idealizado, a parte que nós buscamos projetar para o mundo. Todos nós, quando projetamos um bom ego, vamos assim dizer, projetamos um mundo bom, um mundo crescente, um mundo melhor. Só que nós esquecemos que este mesmo ego que nós projetamos da bondade, existe o ego negativo, a sombra deste mesmo ego que nós alimentamos em segredo. Este ego que nós alimentamos em segredo, representa esse período da caverna que a Amaterasu se esconde, né? Esse tempo que ela fica ali é a parte que nós negamos ou que nós nos tememos muitas das vezes. Essa escuridão interior retira a luz que simboliza depressão, ansiedade e todo e qualquer tipo sorte de emoções e desejos negativos. Muito profundo, né? Diga-se de passagem, é extremamente profundo isso. E a expressão, né? A expressão do mito vai dizer muito para nós sobre a questão da dança de Uzumi. Essa dança que Uzumi faz para atrair a Amaterasu, para sair da escuridão, sair de dentro de sua caverna, representa a expressão emocional da alegria, a risada, a espontaneidade. São ferramentas poderosas para superar tristeza e depressão. Por isso, gente, que nós não somos ilha, não vivemos separados, nós vivemos em comunidade, nós somos pessoas que vivemos constantemente unidos uns aos outros em sociedade, em volta de uma expressão emocional voltada para a alegria, para a risada, para o contentamento, para poder superar, suplantar a tristeza e o fruto das tristezas que são as depressões. Né? As depressões que estão aí, as várias formas de depressão que o mundo moderno tem proporcionado para nós e levando nós a uma morte
gradativa todos os dias, né? Por causa da depressão. E ainda busca entender o processo de individualização do ser humano. Essa busca pela identidade, né? A Amaterasu pode ser vista como uma jornada de autodescoberta da nossa individualização. Ao confrontar nossas sombras e darmos vazão à luz ao invés das sombras, né? Preferir ficar na luz ao invés das sombras, encontra a sua verdadeira identidade. Qual que é a sua identidade? Você já parou para pensar qual que é a sua identidade? Essa questão de luz e sombra é muito debatido no programa Mitologar por várias linhas mitológicas que nós já passamos por aqui. Você já parou para pensar qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Sua identidade é de luz, é de sombras? É de sombras por quê? O que movimenta a sua vida para alimentar a parte negativa que habita em você? Da mesma forma, o que habita a sua vida que faz com que você expresse as luzes, as partes positivas da sua vida? E qual caminho você quer trilhar, obviamente. Numa sociedade em expansão, acredita-se que a luz ela é o único caminho. Sim, isso é uma verdade. Entretanto, muitas das vezes nós precisamos de partes desta sombra para poder julgar se essa luz que nós estamos projetando ela é uma luz correta, se não é uma luz falsa, vamos assim dizer, né? A dinâmica de família, né? As relações interpessoais, né? As relações que são estabelecidas entre Amaterasu, Suzano e os outros deuses acabam refletindo dinâmicas complexas de uma família, incluindo conflitos, rivalidades, a busca constante pela harmonia. Eu costumo dizer que não existe família perfeita. Se nós pudéssemos, né, antes de vir ao mundo, escolher quem seria seu pai, quem seria sua mãe, quem seria seus irmãos, teríamos sim uma família perfeita, uma família ideal. Nós não temos essa capacidade. Nós nascemos numa família, nós temos nossos pais, nós temos nossos irmãos, é o que nós temos para hoje e temos que lidar com isso. Portanto, esse lidar com isso inclui entender a dinâmica que é uma família. Porque essa dinâmica de família vai nos ensinar outras dinâmicas sociais. Porque você não vai ficar a vida toda dentro de uma casa com pai, mãe e irmãos. Você vai ter que sair fora da tua casa em algum momento por várias situações que a vida nos impulsiona a cruzar o alpendre da tua casa, né? Portanto, nós temos que entender que esse convívio familiar, esta dinâmica que se estabelece na família, com desavenças, com brigas, com amor, com carinho, com raiva, com imposição, muitas das vezes, nos ajuda a entender os desafios que nós vamos enfrentar do batente da nossa porta para fora, do nosso lar, da nossa casa. A natureza da vida, né? O renascimento e renovação. O mito de Amaterasu enfatiza a natureza cíclica da vida, com períodos de luz e escuridão, crescimento e declínio. A história da deusa nos lembra que a escuridão é uma parte natural da vida, que é a renovação que é sempre possível. Então nós temos que entender sobre essa questão que nada é absoluto, tudo é transitório, tudo se modifica, tudo se transforma, tudo tem um revés do vai e vem, se modifica, e isso entra para a nossa vida justamente para nos ensinar que ninguém é feito em série. Não tem como eu colocar todo mundo dentro de uma caixinha e achar que todo mundo vai ser igual. Todo heterossexual é igual. Não, não é. Você vai descobrir que existe muito heterossexuais aí que são diferentes demais e que você até questiona se aquilo é considerado uma pessoa heterossexual. Da mesma forma vale para quem é lésbica, para quem é gay. Não existe um gay em série. A pessoa é gay, mas você vai ver que existem vários tipos de gays e que você vai falar assim, nossa, aquela pessoa é gay mesmo? Aquela pessoa é lésbica mesmo? E isso é um exemplo simples, né? Nós estamos falando da sexualidade, que é o que governa praticamente a vida das pessoas. Mas existem outros aspectos que nós podemos também enfatizar, que em outras palavras, que eu uso muito aqui, e eu espero que vocês tenham acostumado a utilizar essa frase na sua roda de conversas, com seus amigos, com as suas famílias.
nós somos uma cosmopolização ambulante. Se nós somos um universo dentro de nós, nunca seremos feitos em série. Nunca poderemos ser enquadrados em série. É um absurdo, é uma completa insensatez, um despautério alguém acreditar que podemos ser encaixados em série e que todo mundo vai pensar, falar, sentir e agir igual. É um absurdo assim incomensurável. Amaterasu como grande mãe, né? Como Deus da criação da vida, representa o arquétipo da grande mãe, que nutre e protege. Ao mesmo tempo ele é o herói, porque na jornada de Amaterasu para trazer a luz de volta ao mundo, torna uma figura heróica. Como sombra, a parte de Amaterasu que se esconde na caverna representa o arquétipo da sombra, que contém nossos aspectos mais obscuros e aquilo que nós reprimimos ou somos obrigados a reprimir. Logo, este mito de Amaterasu acaba nos enriquecendo novamente na compreensão do todo. Explorar a história de Amaterasu compreende não somente a natureza humana, eu, você, mas as dinâmicas que nos governam no nosso processo de individualização e no nosso processo de coletivismo como pessoas. E também no nosso comportamento com o meio natural. Como nós lidamos com esse meio natural, porque ele reflete a nossa vida, está junto da nossa vida, está agindo e reagindo na nossa vida todos os dias. Simples, basta você olhar, olha para esse cenário que você está vendo nas minhas costas. Eu estou na sala de TV da minha casa, um sofá com almofadas, uma parede que eu mesmo pintei, né, com arabescos. Achei esses espelhos para poder montar. Ali vai dar um pedaço do Buda, um lampião, né? Mais para cá vai estar a televisão, a produção, um rack, uma luminária. Tudo isso ela mostra para nós, devolve para quem vê, para quem tem um olhar clínico, a personalidade da pessoa que habita no lar, ou as pessoas que habitam no mesmo lar. Suas alegrias, suas tristezas, suas sombras, suas luzes, seus dilemas, seus sucessos, seus fracassos, as suas lutas diárias. A forma como os habitantes que estão dentro deste pequeno universo encaram o mundo lá fora. Então, tudo isso, todos esses objetos, eles se comunicam, se congregam entre si para mostrar uma identidade. Para mostrar uma identidade. Por exemplo, vocês me conhecem pelo canal, né, Pleiadianos, através, primeiramente, do este programa Mitologar. Olhando os primeiros programas, a forma da vestimenta, cabelo grande ou curto, e hoje olhando para este lado, este cenário, dá para você ver que são as mesmas pessoas, né? Num cenário branco, sem nada, é só você, às vezes a mesa e o computador em alguns momentos, outras vezes você está só você. Você nota que as facetas vão mudando, por quê? Porque é da natureza humana mudar. É da natureza humana mudar. Se é da natureza humana mudar, nós temos que entender a nossa natureza. Nós temos que compreender as nossas potencialidades e nossas fraquezas também, obviamente. E projetar isso para o mundo. Projetar isso para o mundo. A Amaterasu, quando ela é projetada para fora da caverna, está se projetando para o mundo. Da mesma forma como ela se fecha numa caverna, você está se fechando para o mundo. Quais são os problemas disso? O fechamento é a sua própria morte. Quando você se abre, é o seu florescimento, o seu renascimento como ser humano. E quantas pessoas são luzes na vida das pessoas? E quantas pessoas são trevas na vida das pessoas? E quanto essas pessoas que às vezes são os outros deuses que vêm para nos tirar ou para nos ajudar a nos tirar das trevas ou nos mostrar a beleza da vida, a beleza da luz, a beleza de tudo que é belo. Então o mito Amaterasu, ele mostra vida. E mostrar vida é mostrar vida na sua totalidade. Não apenas na agricultura,
na natureza, mas passando por mim como ser pensativo, ser vivente, eu, o ser que sente, que vê todas as coisas, o ser que produz, mas também aquele ser que se soma a outras pessoas semelhantes a mim na construção da vida, na construção da sociedade, na construção das coisas boas da vida. E aí nós nos resumimos nessa questão que a Amaterasu, ela é, sempre vai ser essa fonte de vida. E vida em ascensão. Bem, meus queridos, me despeço de vocês por aqui. Fico para vocês pensarem sobre este grandioso mito da deusa Amaterasu. Desejo um bom final de semana para todos. E semana que vem estaremos aqui no canal Pleiadianos com o programa Papo É e às sextas-feiras aqui no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.